Olá, alunos do curso de Administração de Empresas da Faculdade do Futuro. Meu nome é Valéria, eu sou professora da disciplina Administração de Materiais e Patrimônio. Nós estamos falando sobre distribuição física, tá? E na sequência, então, nós vamos falar sobre sistema de distribuição. O que é isso? O sistema de distribuição, ele envolve entradas, processo e saída, assim como a maioria dos sistemas. Só que no sistema de produção, as entradas é um produto, né? É um produto acabado. E também a gente pode chamar esse momento de recepção. O processo, né, dentro do sistema de distribuição, o produto ele não vai passar por um processo de transformação. Ele vai passar por um processo de armazenagem, de movimentação ou de uma operação de descarregamento, tá? Então observem aqui, o produto ele não sofre modificação da sua característica, a não ser que esse produto seja um produto perecível, ele estrague, né? Ou que ele caia e quebra, né? Então, nesse sentido, existe uma mudança. Mas, no sentido de que ele passou por um processo produtivo de transformação, isso não. Saída é o carregamento do produto, ou seja, é quando o produto está saindo para ser entregue para um cliente. Aí é a atividade de carregamento, que nela acontece a troca de propriedade de matéria-prima, ou seja, ela deixa de ser, né, de uma empresa e passa a ser de outra ou passa a ser de um consumidor final, também denominado expedição. Dentro da organização da distribuição, nós já vimos que temos que considerar as características do produto, do mercado, né, e o perfil competitivo das empresas que atuam nesse ramo, né. O sistema de produção, de distribuição, desculpa, ele pode ser uma fábrica, um mercado, uma fábrica, vários mercados, várias fábricas, vários mercados. Uma fábrica, um mercado, quer dizer que é uma fábrica pequena que atua num mercado muito restrito. Isso acontece com as empresas, né, com pequenas empresas que atuam numa cidade específica, ou num bairro específico, ou numa região muito específica. Então, é uma fábrica que vai atender um mercado muito pequeno. Uma fábrica, vários mercados, diria que seria uma fábrica situada num determinado lugar, que ela atende uma região maior. Então, ela poderia atender as cidades próximas, né? A região, né? O raio de atuação dela é um pouco maior. E várias fábricas, vários mercados. A gente tem fábricas espalhadas por diversas cidades, diversos países, e eles vão atender diversas cidades, diversos países, tá? Então, várias fábricas, vários mercados, a gente tem várias fábricas em diversos locais, e eles vão atender, né, a uma região, um raio muito maior de consumidores, tá? Aqui nós já vimos que uma das possibilidades do canal de distribuição, que você pode vender para um varejista que vai vender diretamente para o consumidor final, o produtor pode vender para um atacadista que vai vender para um varejista que vai vender para um consumidor final, ou o produtor ele pode vender para um representante que vai vender para um atacadista que vai vender para um varejista que vai vender para o consumidor final. Observem de baixo para cima que próximo ao consumidor nós temos apenas varejistas, porque os varejistas são aquelas empresas que atuam em contato direto com o consumidor final. Então, sempre próximo ao atacadista, nós temos um varejista, tá? Que é o varejista que vai fazer essa ponte aí. Mas a empresa, o produtor, ele pode também vender diretamente para o consumidor final, sem intermediários nesse processo, tá bom? E aí aqui eu coloquei algumas questões reflexivas sobre o assunto, que são de suma importância. Nós vamos falar sobre isso na próxima semana, que é sobre a relação as relações entre os canais de distribuição. Então, hoje em dia, numa abordagem de gerenciamento da cadeia de suprimentos, nós também temos uma abordagem integrada, né? De que todos esses atores que se envolvem, né, se relacionam para que o processo de distribuição aconteça, eles têm que trabalhar de uma maneira integrada, eles têm que trabalhar em forma de cadeia para oferecer o melhor para o cliente. E nesse sentido,
né? Qual relação que eles devem manter, né? Como eles podem contribuir um com o outro nesse processo de distribuição, né? Então, são questões reflexivas que nós vamos trabalhar na próxima semana sobre esse assunto, que ele é um assunto mais amplo e a gente vai precisar de uma aula para falar sobre ele, tá? E por fim, nós temos aí a questão dos custos de distribuição. Os custos de distribuição são o transporte do produto acabado até a sua colocação no mercado e no cliente final. Não são somente fatores de geração de custos, mas elementos na criação de mercados para novos produtos. O que é isso, pessoal? O custo de distribuição ele precisa de ser considerado, porque se ele for muito discrepante do que o nosso concorrente faz, nós não conseguiremos ser competitivos, né? O nosso consumidor não vai comprar da gente, não vai dar preferência para a nossa empresa. Então, a gente precisa de considerar a questão dos custos de distribuição, né, para que nós consigamos ser efetivos em atender as necessidades dos nossos clientes, né, conforme eles esperam. Aqui, os custos de distribuição, eles merecem atenção e os métodos mais custosos de distribuição são os que envolvem, né, venda direta ao consumidor. Então, o que é isso? Quando a gente trabalha com intermediários, nós temos custos elevados? Temos. Mas quando nós trabalhamos com vendas diretas, nós também temos custos elevados? Temos. Nesse caso de vendas diretas, a gente tem que contratar pessoas especializadas, ou seja, todo aquele custo de manter aquele processo de distribuição recai sobre a empresa, né, a própria empresa. Então, isso pode dificultar em alguns momentos. Então, escolher qual é o método de distribuição, nós deveríamos considerar aquele que nos proporcionaria redução de custos e nos possibilitaria atender, entregar o produto para o nosso consumidor final. Então, pessoal, quando nós falamos de distribuição, vocês têm que pensar que é a movimentação desse produto acabado do fabricante, do produtor, até o consumidor final. Final é o último, né? E aí, até o consumidor final, ele pode passar por diversos consumidores. E então a gente tem a distribuição direta e a distribuição indireta, e dentro da indireta nós temos as possibilidades que nós já vimos, né? E além disso, nós temos novas formas de distribuição, que é assunto da nossa próxima aula. Então, na nossa próxima aula da semana que vem, nas nossas próximas aulas, nós vamos abordar tanto a questão dos novos canais, né, de distribuição, assim como a relação entre os canais de distribuição. Então, como esses intermediários se relacionam e quais as possibilidades que nós temos de distribuição, considerando as tecnologias de informação, o contexto da globalização nas empresas hoje em dia. Então, nós falaremos aí na nossa próxima aula, inclusive da temática CrossDoc, tá bom? Assistam às nossas aulas, leiam o material disponível. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar para nós sanarmos, né? Deixar tudo redondinho aí, todas essas questões. Distribuição é uma área muito interessante dentro da logística, que eu particularmente gosto muito e que acho que tem grande impacto, tanto em satisfazer as necessidades do cliente, nos atentando para a questão da lucratividade e nos atentando também para a questão de reduzir os custos operacionais. Então, apesar do desafio de gerenciar a distribuição, ele nos oferece muitas possibilidades, né, de sucesso dentro das empresas, ok? Muito obrigada, até a nossa próxima aula.